Olá! Bem-vindos ao canal Despertando Espíritos, o lugar onde a realidade se mistura com o desconhecido, onde histórias sombrias e inexplicáveis encontram um lar. Aqui mergulharemos fundo no mundo paranormal, explorando relatos sobrenaturais que irão arrepiar sua espinha e despertar sua curiosidade. Neste canal não apenas contaremos histórias, mas daremos vida a experiências aterrorizantes vividas por pessoas comuns. Vamos nos aventurar pelos domínios do inexplicável, mergulhar nas profundezas do sobrenatural e tentar desvendar os mistérios que permeiam nossa realidade. Prepare-se para ter suas crenças abaladas e sua imaginação aflorada. O desconhecido está à nossa espera. Vamos começar essa jornada assombrosa juntos. Meu nome é Sofia, tenho 28 anos e moro em uma pequena cidade na Argentina chamada Santa Lúcia, localizada na província de San Juan. Desde muito jovem, sempre tive uma conexão peculiar com o sobrenatural. Meus pais, Marta e Joaquim, eram pessoas simples, dedicadas ao trabalho no campo. Eles sempre acreditaram nas histórias de fantasmas e espíritos, transmitindo esse fascínio para mim e meus dois irmãos mais velhos, Alejandro e Carolina. Nossa infância foi repleta de aventuras e brincadeiras. Eu amava explorar as florestas próximas à nossa casa, enquanto meus irmãos preferiam jogos de tabuleiro e histórias assustadoras. Desde cedo eu tinha sonhos inexplicáveis com uma mulher bonita que parecia fazer parte da nossa família. Essa mulher, que mais tarde descobri se chamar Helena, estava sempre presente em minha mente, mas eu não sabia o porquê. Era uma figura enigmática e cativante. Ela possuía longos cabelos negros que caíam em ondas suaves sobre seus ombros, e olhos penetrantes de cor âmbar. Sua pele era pálida como a lua, contrastando com os lábios vermelhos como sangue. No entanto, nem tudo era perfeito em nossa família. Tínhamos um trauma profundo que até hoje é uma cicatriz em minha vida. Há muitos anos, nosso avô faleceu em circunstâncias misteriosas. Ele era um homem gentil e adorável. Eu era muito apegada a ele, pois era um homem culto com uma inteligência fora do normal, pelo menos para mim. Ainda até hoje sinto falta das suas deliciosas receitas de pães de manteiga, mas algo sombrio o cercava. O trauma se intensificou quando, após sua morte, começamos a ouvir vozes sussurrantes e a ver sombras estranhas pela casa. Voltando ao presente, minha vida atual é uma mistura de sentimentos. Trabalho como arquiteta, mas não sinto muita satisfação no meu emprego. Casei-me há alguns anos, mas meu relacionamento está desgastado. Não temos filhos, o que é uma fonte constante de tristeza para mim. Gente, parece uma história triste, mas é a realidade. Procuramos o melhor para nós, mas na verdade demora um pouco para ser achado aquilo que faça bem ao nosso coração. Um dia, por acaso, em um domingo de tarde na casa dos meus pais, encontrei um antigo diário de minha avó, que havia já falecido também. As páginas do diário continham informações sobre um cemitério abandonado chamado El Repouso Eterno. Esse cemitério ficava a uns 6 quilômetros da casa dos meus pais. Confesso eu que nunca tinha sequer ouvido falar sobre esse lugar. No diário muitas coisas estavam escritas, como por exemplo que o lugar era macabro e cheio de segredos pagãos. Fiquei intrigada e decidi visitá-lo. Descobri que o cemitério estava escondido em uma floresta distante, longe da vista dos olhos curiosos. Eu sei que não deveria ter ido até o local, mas quando me dei conta já estava lá. Ao chegar lá, senti uma atmosfera pesada e um arrepio percorreu minha espinha.
As lápides estavam cobertas de musgo e o silêncio dominava o lugar. Foi então que encontrei algo estranho, uma moeda de bronze envelhecida pelo tempo. Ela tinha um símbolo estranho gravado, que parecia pulsar com uma energia sombria. Aquela moeda, eu sabia, tinha uma conexão com o trauma de minha família. Não me pergunte o porquê, mas era como se ela carregasse a essência maligna que atormentava nosso passado. Decidi levar a moeda para casa, ignorando as advertências silenciosas da minha intuição. Pronto. Coloquei no bolso da minha calça e saí correndo. Entrei no carro, coloquei a chave na ignição e acelerei o mais rápido possível como uma louca de lá. A partir desse momento, minha vida se transformou em um pesadelo. Fenômenos inexplicáveis começaram a acontecer. Portas se fechavam sozinhas, vozes sussurrantes invadiam meus ouvidos durante a noite e sombras sombrias apareciam nos cantos do meu quarto. A presença da mulher bonita em meus sonhos tornou-se mais intensa e perturbadora, como se ela estivesse me guiando em direção à minha própria perdição. As primeiras manifestações eram sutis, como objetos que mudavam de lugar. Podia deixar um livro em cima da mesa e ao voltar alguns minutos depois, encontrava-o jogado no chão. Isso acontecia tanto durante o dia quanto à noite, deixando-me desconcertada e em constante vigilância. Conforme o tempo passava, as atividades paranormais se intensificavam. Eu comecei a ouvir passos nos corredores vazios da casa, mesmo quando estava sozinha. Às vezes as portas se abriam e fechavam sozinhas, como se uma presença invisível estivesse brincando comigo. Esses eventos ocorriam principalmente durante a noite, aumentando o sentimento de medo e insegurança. Além disso, fenômenos visuais começaram a se manifestar. Sombrias figuras pareciam se mover nos cantos dos meus olhos, desaparecendo quando me virava para olhar. Em algumas ocasiões, rostos pálidos e distorcidos apareciam nas janelas, deixando-me arrepiada e com uma sensação constante de estar sendo observada. A moeda parecia ser um imã para essas atividades sobrenaturais. Eu sentia sua influência aumentar a cada dia. Pesadelos vívidos e perturbadores começaram a me assombrar durante o sono, fazendo-me acordar em suores frios e com uma sensação de opressão. Eu sabia que precisava devolver a moeda ao seu lugar de origem para tentar quebrar essa cadeia de eventos sombrios que me atormentavam a minha vida. No entanto, quanto mais eu tentava me livrar da moeda, mais resistência encontrava. Ela sentia uma força invisível a puxando de volta para a moeda, como se estivesse presa em um jogo macabro do destino. A cada tentativa frustrada, as manifestações sobrenaturais se intensificavam, como se o mundo espectral estivesse exigindo sua presença. Essa montanha-russa de experiências sobrenaturais me deixava exausta e com medo constante. Sabia que precisava de ajuda urgente para enfrentar o problema e quebrar o ciclo assombrado que a moeda havia desencadeado. Percebi que precisava de ajuda urgente. Entrei em contato com especialistas em fenômenos paranormais e eles me aconselharam a devolver a moeda ao cemitério e queimar qualquer registro dela em minha casa. Eles acreditavam que a moeda era uma espécie de portal para o mundo dos espíritos malignos. Meu marido reagiu de maneira cética e descrente em relação aos eventos sobrenaturais que ocorriam na casa. Ele relutava em acreditar nas experiências e atribuía os fenômenos estranhos a meras coincidências ou imaginação exagerada. Claro, eu era a louca da vez. Relutante, mas sem outra opção, retornei ao cemitério esquecido. Andando por alguns minutos e tentando encontrar o lugar onde achei a moeda, me deparei com a mulher bonita dos meus sonhos, Helena. Ela me alertou sobre a importância de enfrentar meu trauma de infância para quebrar o ciclo de maldição que havia se estabelecido em minha vida. Juntas, fizemos um ritual para libertar a energia negativa da moeda e encerrar a influência maligna. Helena parecia emanar uma aura de mistério e poder.
Em seus olhos, podia ver um conhecimento profundo e antigo igual ao do meu avô, como se ela fosse uma guardiã dos segredos do mundo sobrenatural. A ligação entre Helena e o trauma vivido por mim na infância era forte e complexa. Helena era a chave para desvendar os segredos que assombravam minha família. Ela possuía conhecimentos ocultos e sabedoria ancestral, e foi através dela que eu encontrei forças para enfrentar o passado e quebrar a maldição. No entanto, Helena também carregava consigo uma aura de perigo e sombras. Sua beleza sobrenatural era sedutora, mas eu sabia que não podia confiar completamente nela. Ela estava ligada ao mundo dos espíritos e poderia tanto ajudar quanto prejudicar, dependendo de suas intenções e motivações obscuras. No final, a mulher bonita dos sonhos desempenhou um papel crucial. Ela guiou a minha jornada, revelou verdades ocultas e me ajudou a enfrentar os meus medos mais profundos. No entanto, a verdadeira natureza de Helena permaneceu enigmática, deixando-me com a sensação de que ela ainda guardava segredos sombrios e que a história estava longe de ser completamente revelada. O desfecho dessa história foi tão surpreendente quanto aterrorizante. Enquanto eu queimava a moeda, minha casa começou a tremer e luzes estranhas preencheram o ambiente. Em um último suspiro, a moeda foi consumida pelas chamas, e senti uma onda de alívio e medo se misturarem dentro de mim. Com a destruição da moeda e o ritual realizado no cemitério, consegui quebrar a influência da moeda sobre a minha vida. A energia negativa que me acompanhava começou a dissipar-se, trazendo um senso de alívio e liberdade. O trauma em si não foi completamente resolvido, pois isso requer um processo de cura mais profundo e pessoal, mas a influência maligna da moeda foi interrompida. Quanto ao meu avô, ele não tinha uma ligação direta com a moeda do cemitério. No entanto, ainda fico cismada que a moça bonita de alguma forma sabe do acontecimento da tragédia e a sua morte misteriosa e as circunstâncias sombrias que o cercaram. Embora a destruição da moeda tenha trazido algum alívio, eu me permaneço em constante alerta. Eu entendo que o mundo sobrenatural é complexo e imprevisível, e que sempre há a possibilidade de novos desafios e perigos surgirem no meu caminho. Eu carrego comigo a experiência e o conhecimento adquiridos ao enfrentar essa assustadora provação, o que a torna mais capaz de lidar com futuros eventos sobrenaturais, caso venham a ocorrer. Embora a maldição da moeda tenha sido interrompida com sua destruição e o ritual realizado no cemitério, é importante lembrar que o mundo sobrenatural é cheio de mistérios e possibilidades imprevisíveis. Não há garantia absoluta de que a maldição não possa ressurgir de alguma forma ou se manifestar em outro objeto. Esse é o meu pequeno relato. Não me sinto muito confortável em poder revivê-lo, pois até a esse momento ainda fico muito assustada. Qualquer coisa que acontece perto de mim já me causa espanto. Nunca mais voltei ao cemitério antigo e espero nunca mais voltar.